você está pensando em construir a casa dos seus sonhos e não sabe por onde começar, esse vídeo é para você. No vídeo de hoje, eu vou explicar quais são os primeiros passos para poder construir a casa dos seus sonhos. Por onde começar é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no escritório e hoje eu vou te explicar quais são os primeiros passos para você dar início no seu projeto. E lembrando que esses passos que eu vou citar, eles podem variar de região para região, porque existem alguns fatores que podem interferir neles, então eles podem variar. E esse vídeo, ele vai ser um vídeo mais informativo, um vídeo com menos imagem, vai ser como se fosse uma conversa aqui com um cliente mesmo aqui no escritório. E o nosso primeiro item que você precisa definir é a escolha do terreno. O terreno é uma das questões mais importantes, porque é nele que tudo vai iniciar, né? Você precisa estar atentos a alguns pontos, como por exemplo, se o terreno é plano, se ele tem aclive, se ele tem declive, porque isso vai influenciar no seu tipo de projeto. A questão da topografia do terreno, ela vai influenciar no tipo de projeto que você imagina em fazer. Se você pensar aí em uma casa térrea convencional, o interessante é que esse terreno seja o mais plano possível. Agora, se você pensar em uma casa que ela vai ter aí vários níveis, né, mais de um pavimento, aí você pode optar por um terreno que ele tenha aclive ou declive. Esse tipo de terreno ele é um pouco mais complicado porque você vai gastar um pouco mais com estruturas como os muros de arrimos e então escolhendo esse tipo de terreno que tem aclive ou um declive muito acentuado, no final a sua obra ela vai sim ficar com um preço mais elevado do que se esse terreno fosse plano. Mas claro que existem aí algumas cidades que têm uma topografia muito acentuada e os lotes planos aí eles são muito poucos. Então, após definir o seu terreno, o próximo passo é organizar a documentação desse terreno, porque existem principalmente aí terrenos mais antigos que a documentação dele é uma documentação bem complicada, então você precisa estar com tudo organizado, tudo certinho aí no cartório para poder dar início a essa etapa de projetos, né? Após definir o seu terreno e organizar a documentação dele, o próximo passo é definir o seu orçamento. Muitas pessoas elas começam aí a planejar uma obra até sem saber mesmo o que ela está disposta a gastar. E isso complica porque os nossos próximos passos ele vai depender do que vai ser esse orçamento. Então, o nosso terceiro passo é definir o orçamento, ter aí em mente alguns valores para poder fazer as próximas escolhas. E definir o orçamento já influencia no nosso próximo item, que é definir o tipo de planta, se vai ser uma casa térrea ou um sobrado. Linkando isso, já lá com a escolha do terreno, né? Quando você vai escolher o seu terreno, você já tem que ter em mente se você pretende fazer ali uma casa térrea ou um sobrado, porque, como eu tinha falado, alguns casos você consegue aí valores mais interessantes em lotes que tem aclive ou declive, e se for o caso de uma casa que não vai ser térrea, né, um sobrado, uma casa aí talvez que vai ter mais de um pavimento, até em questão de desnível, né, como se fosse um subsolo. Esses outros tipos de terreno que não são planos talvez seriam interessantes. Então, aqui, depois de definir o orçamento, você define o tipo de planta que você quer seguir. Porque construir uma casa que não vai ser térrea, que vai ter mais de um pavimento, ela fica sim com um preço mais elevado do que uma casa térrea, porque você vai ter que programar uma laje a mais, colocar uma estrutura mais reforçada, trabalhar com muros de arrimos, além de ter que planejar escadas, né, que são coisas que elevam bastante o valor da obra. Então, você vai precisar aí definir o seu orçamento para poder fazer essa escolha, se vai ser uma casa térrea ou uma casa com mais de um pavimento. E se esse vídeo já te ajudou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E me conta aqui, vocês sabiam dessas etapas que eu já falei até agora? Após já ter essas definições, que é o terreno, documentação organizada, já ter em mente valores do que você pretende gastar, ter definido se vai ser uma casa térrea ou um sobrado, apesar que essa opção você pode estar ali conversando com um profissional para poder alinhar o que vai ser mais indicado e o que vai encaixar no seu programa de necessidade. Porque talvez você imagine aí em fazer uma casa térrea em um lote que não é muito grande, tem o programa de necessidade muito extenso
e aí a casa ela não vai caber, ela dentro ali do seu terreno, você vai realmente precisar fazer um sobrado. Mas isso, o profissional que você vai definir, ele pode te orientar aí e te ajudar a fazer essa definição. Você só precisa aí ter em mente algo que você queira, porque chega alguns clientes que eles não têm assim a mínima noção se quer um sobrado, se quer uma casa térrea e nem noção de orçamentos, né? Depois que você já definiu todos esses pontos, agora é a hora de procurar um profissional para desenvolver o projeto de arquitetura, que pode ser um arquiteto ou um engenheiro. Claro que aqui a gente sempre indica procurar arquitetos para poder desenvolver aí esse projeto de arquitetura. O próprio nome aí já fala, né? É um projeto de arquitetura, então o ideal é que ele fosse desenvolvido por um arquiteto. Aqui a gente bate muito nessa tecla, que o projeto de arquitetura ele precisa ser desenvolvido por arquitetos, porque a forma de pensar que um arquiteto desenvolve ali todo o layout, né, da planta, deixando ela funcional, não são todos os engenheiros civis aí que vai conseguir estar pensando aí da mesma forma. Claro que aqui pegamos projetos de arquitetura feitos por engenheiros civis muito interessantes, projetos assim impecáveis, mas o ideal é que esse projeto de arquitetura fosse desenvolvido por um arquiteto. Após definir o profissional que irá desenvolver o seu projeto, a próxima etapa agora é começar o desenvolvimento desse projeto de arquitetura. Normalmente, o projeto de arquitetura ele inicia com plantas de layout, plantas baixas, né? Onde aí vai ser dimensionado todo o seu programa de necessidade e deixar aí de uma forma bem organizada, de uma forma que seja funcional e prática para o dia a dia. Junto dessa planta baixa, normalmente é apresentado também um projeto em 3D para você entender ali esse volume, né? Como que essa casa vai ocupar o espaço e também a fachada. O projeto em 3D ele facilita bastante essa visualização do cliente, porque nós que somos profissionais da área, a gente pega ali uma planta, a gente já tem uma noção do espaço, né? A gente já consegue visualizar aquilo, mas o cliente na maioria das vezes é leigo, então ele não tem muita essa noção. Então o projeto 3D ele facilita bastante essa visualização. Após definir toda a planta baixa, estar com um projeto de arquitetura todo organizado, onde que nele você vai definir planta de layout, planta baixa, cobertura, os cortes, que são as alturas, se vai ter um pé direito alto, se não vai, a implantação, como que essa casa vai ser colocada ali no lote, né? Após definir tudo isso, que são itens que fazem parte do projeto de arquitetura, agora é a hora de fazer a aprovação desse projeto. A aprovação do projeto vai variar aí bastante de uma região para outra. Em casos de condomínio, você precisa fazer a aprovação do condomínio para depois fazer a aprovação na prefeitura. Precisa estar aí de acordo com todas as normas do condomínio. Quando já estiver tudo organizado para o condomínio, aí sim é a hora de dar a entrada na prefeitura. Para dar a entrada na prefeitura, você vai precisar do projeto de arquitetura, uma RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica, que é gerado por arquitetos e engenheiros civis, e você também vai precisar de um protocolo de requerimento, onde você vai preencher ali e você vai requerer o alvará e a numeração do terreno, né, o número ali predial, caso o terreno ainda não tenha esse número. Grande parte, principalmente em loteamentos mais novos, quando você pega ali a matrícula do imóvel, tá lá que ele é sem número, né? Aí você tem que colocar nesse requerimento que você precisa da numeração do imóvel. Projeto aprovado pelo condomínio e pela prefeitura, agora é a hora de começar a planejar o início da sua obra. Aqui no escritório, após aprovar o projeto, direcionamos os clientes para procurar uma empresa para fazer a sondagem do solo. A sondagem ela é um item essencial, muito importante, e a gente vê assim poucas pessoas falando sobre isso. A sondagem ela é uma análise do solo que vai te dizer ali quais são as camadas que a gente tem ali nesse terreno, e com essa sondagem, o engenheiro que vai calcular a estrutura, que é o nosso próximo passo, ele sabe o tipo de fundação, os tipos de estacas, que ele vai trabalhar naquele tipo de terreno. E isso é extremamente importante porque evita que você faça uma estrutura que não vai ser adequada para o seu tipo de projeto, e isso vai influenciar no valor da sua obra, porque você não vai
ter ali um superdimensionamento das estruturas, né? Não vai ficar com nada excessivo e nem com nada faltando. E um outro ponto que a sondagem é importante é que o engenheiro ele vai calcular ali a estrutura de uma forma muito mais segura e ele vai calcular essa estrutura de uma forma que vai evitar aí que o solo tenha alguns tipos de recalque, né? Que isso pode prejudicar a sua estrutura. Após fazer a sondagem, o próximo passo agora é levar todo esse material para um engenheiro civil fazer o cálculo da estrutura. Você precisa levar para ele o projeto de arquitetura, a documentação do terreno e o laudo técnico da sondagem. Levando toda essa documentação aí para o engenheiro civil, ele vai conseguir ali calcular a sua estrutura de uma forma bem eficiente e fazer esse cálculo estrutural, ele te ajuda a economizar na obra, porque não são todas as prefeituras, todos os lugares, aqui na minha cidade mesmo, a prefeitura, ela não exige que você leve um projeto estrutural, para fazer aprovação, é só o projeto de arquitetura. Então, várias pessoas negligenciam, né, essa etapa, não gostam de fazer o projeto estrutural querendo economizar. Só que o que acontece? Quando você contrata a mão de obra e não tem um projeto estrutural, a mão de obra ela vai superdimensionar essa estrutura para poder trabalhar ali de uma forma segura, né? Porque ele só tem ali a prática, porque normalmente eles não sabem ali fazer os cálculos, né? Que são feitos por um engenheiro, eles têm apenas a experiência e a prática que eles levam aí de outras obras, então eles superdimensionam a estrutura. Superdimensionar hoje o concreto e ferragem, o valor sai muito mais alto do que pagar um projeto estrutural. Então é bem interessante de estar aí fazendo um projeto estrutural com um engenheiro. Após definir todos esses itens, estar com o projeto de arquitetura aprovado, o projeto estrutural organizado, agora é a hora de começar a desenvolver os projetos complementares. Os projetos complementares, eles são extremamente importantes, porque são eles que fazem a casa ficar ali funcional e prática para o dia a dia. Esses projetos complementares, né, eles são projeto elétrico, projeto hidrossanitário, onde nesses dois é feito toda a marcação das caixinhas, né, todos os pontos de tomadas que vai ter ali na casa. O projeto hidrossanitário, é nele que vai estar definido onde tem vaso, onde tem pia, ducha higiênica, onde vai ter torneiras, né? Então, eles são extremamente importantes. Após definir esses dois projetos complementares, seguindo eles vem um projeto de gesso, projeto de iluminação, que também são essenciais, são projetos aí que mudam completamente a estética do ambiente, né? E também a funcionalidade. Outros projetos também que são complementares, que são o projeto de marmoraria, projeto de metais e louças e depois projeto de marcenaria. O ideal é que todos esses projetos complementares eles sejam feitos de uma vez e que eles sejam compatibilizados, que é a junção de todos esses projetos. Fazendo essa junção, você vai casar todos os elementos, eles vão se encaixar sem ter alguma divergência na hora da obra. Se tiver divergências em projetos, né, na hora de fazer essa compatibilização, você consegue ali estar fazendo todas as correções. Isso evita, na hora que chegar lá na hora da obra, aquele quebra-quebra. E o nosso último passo, que geralmente é o que as pessoas fazem primeiro, que é procurar a mão de obra. Depois de definir todas essas questões, estar com tudo organizado, agora é a hora de começar a procurar uma mão de obra. Se vai ser aí um pedreiro, se vai ser uma construtora, né? Essa escolha vai depender aí do seu orçamento, o que você está pensando em gastar, né? E o seu tipo de obra e padrão de obra também. Então, quando estiver com tudo organizado, agora é a hora de procurar a mão de obra. A gente até fala que essa é a última etapa, né, e que normalmente as pessoas fazem primeiro, elas procuram a mão de obra para depois procurar resolver todas essas questões. É interessante que a mão de obra seja a última a ser procurada, porque você já vai estar com tudo organizado. Então, se você for fazer aí um orçamento com uma construtora, por exemplo, ele vai te cobrar todas essas questões, projeto, terreno, documentação. A construtora vai te cobrar todas essas questões para poder conseguir montar ali uma proposta de orçamento, né, que vai estar aí de acordo com todas as questões que você programou, né, na arquitetura, no projeto estrutural e nos projetos complementares. E o mesmo caso se aplica também
Caso você não vai contratar uma construtora, vai contratar ali um pedreiro, ele vai precisar ver todos esses projetos, né, para poder te passar ali uma estimativa de prazos, valores, se for empreita, né, para ele poder calcular ali esse prazo e tá te passando aí o que vai ser o custo dessa mão de obra. Então, você precisa organizar todas essas etapas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E encaminhe ele também para aquela pessoa que está pensando aí em construir e está perdida sem saber por onde começar.